Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Fabrício Santana. E você já ouviu alguém chegar para você e falar assim: ah, você corre errado, você está correndo estranho, isso pode causar dor, ou você tem uma lesão, ou você vai ter uma lesão por causa desse jeito estranho que você corre? Então, o nosso bate-papo hoje é sobre isso. Será que todas as dores que eu sinto ou as lesões que eu tenho é tudo culpa da biomecânica da corrida? Então, vamos lá que o nosso papo é sobre isso hoje. Por que eu fiz essa pergunta para você? Porque é muito comum, tanto na minha prática clínica, quanto os alunos da ProElite ou até amigos que correm, vir relatar esse tipo de exemplo. Que está correndo, ou uma pessoa vem chegar e fala assim: ah, tu está correndo estranho, tá correndo muito feio, esse teu gesto está exagerado. Né? Então é muito comum, normalmente quando a pessoa se machuca ou ela tem uma dor estranha que não estava acontecendo ou é abrupta essa dor, ela relacionar diretamente com o jeito que a pessoa corre. Ou seja, eu comecei a sentir uma dor no pé, isso com certeza é por causa do meu joelho, ele cai para dentro, ele roda demais, e porque eu piso com calcanhar, porque eu piso de retropé, antepé, e essas dores, elas vêm por causa disso, tá? E calma, gente, calma. Antes de vocês colocarem a culpa só na biomecânica da corrida, eu vou tentar explicar um pouquinho sobre por que esses movimentos eles acontecem e se isso está relacionado ou não com lesões e dores, tá bom? Para o nosso cérebro é muito mais fácil eu encontrar desculpas ou tentar encontrar motivos mais simples. Por quê? Porque para o nosso cérebro, quanto menos eu penso, menos gasto energia e assim fica mais fácil para eu acumular energia e sobreviver, tá? Calma, faz sentido o que eu estou te falando, tá? Por quê? Porque quando a gente tem uma dor, é normal e natural eu querer simplificar essa dor. Ou seja, achar uma resposta o mais rápido possível e o mais simples possível. O que significa isso? Estou com dor nas costas? Esse daí foi porque eu sentei errado ontem. E pronto. Eu estou com uma dor lombar? Isso daí é por causa da corrida, porque eu corro um pouco mais inclinado. Ou seja, encontrar respostas simples, né, que fazem mais sentido e normalmente, se você for pensar de maneira mais simplista, essas ideias e esses exemplos, eles realmente fazem sentido. Vamos supor, eu fiquei um pouco torto demais na cadeira, então eu posso sentir dor porque eu estava torto, eu não estava bem alinhado. Pode fazer sentido para ti, né? Mas isso nem sempre acontece, né? E eu dei um exemplo dentre vários outros exemplos que eu posso dar aqui para vocês, tá bom? E quando a gente fala de biomecânica da corrida, que é mais ou menos o modo que a gente analisa o movimento humano, tá? Isso que é biomecânica. Então, ver o movimento, né? Ver toda a amplitude do movimento, as passadas, se eu levanto o joelho, se eu movimento os braços, o quanto eu salto, o meu impacto, a minha velocidade, enfim, tudo isso é uma biomecânica, tá? É um jeito que a gente está analisando o teu movimento, tá? O teu gesto na corrida, tá? E foi se popularizando bastante ao longo dos anos e foi tendo muito mais estudos sobre esse caso, tá? Sobre a biomecânica da corrida e o que realmente de movimento que eu faço pode me causar dor, tá? E ao longo todos esses anos de pesquisa, a gente já foi desmistificando muitas coisas também, tá? Então, antigamente, assim, quando eu comecei a estudar biomecânica, por exemplo, se achava que muitas características do movimento causavam lesão, ou a chance, a incidência de lesão era maior. E a gente já sabe que essas incidências elas não são tão relacionadas com a biomecânica da corrida. Quer um exemplo prático? Pense só, a gente se machuca mais pisando com calcanhar ou com antepé? Qual que é o jeito certo de correr? Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Se eu pisar com o meio do pé, ou se eu bater com a ponta do pé ou com o meio do pé, eu vou me machucar menos do que se eu pisar com calcanhar. Porque quando eu piso com calcanhar, eu tenho mais impacto. Tá? E isso é um baita exemplo de algumas coisas que foram se desmistificando ao longo dos estudos. Que essa relação ela não tem uma relação direta, tá? Eu vou me machucar tanto pisando com o antepé e médio pé como com o retropé. A diferença é aonde que eu vou me machucar, tá? Por que isso? Porque quando a gente pensa em biomecânica ou quando a gente vai acontecendo um movimento, o nosso corpo ele vai arranjar um jeito de absorver as cargas.
Então, independente do jeito que tu tá correndo, se tu corre com o braço um pouquinho mais balançando, se tu roda ele um pouquinho mais para dentro e para fora, isso não vai fazer diferença, porque no fim das contas o que vale mesmo é se o teu corpo está adaptado para o gesto que você está fazendo, tá? Bom, simplificando bastante, é basicamente assim, ó, dependendo do jeito que você corre, o corpo vai ter que arranjar um jeito de absorver essas cargas daquele jeito que tu corre. Tá? Então, por exemplo, se eu piso com a ponta do pé, retropé, o meu joelho, a estrutura em volta da articulação do meu joelho vai fazer um pouquinho mais de força para aguentar aquela estrutura, para aguentar aquele impacto um pouquinho maior. Se eu pisar com o antepé, o meu tornozelo e meu pé vão ter que fazer um pouco mais de força para conseguir absorver aquelas cargas, ou seja, eu posso ter lesões em lugares diferentes, pisando de jeito diferente. Então, basicamente, existem poucas características do nosso movimento que podem sim aumentar a minha chance, e olha só o que eu estou te falando, aumentar a chance de ter uma lesão. Significa que eu vou me lesionar tendo alguma dessas características? Não, e eu vou explicar isso daqui um pouquinho. Uma dessas características é o impacto, tá bom? Isso daí é óbvio, tá? Mas o impacto de forma geral. Ou seja, quais características que você está fazendo durante a corrida que te causam mais impacto? E, melhor do que isso, o que o teu corpo não está fazendo para absorver esse impacto? Normalmente a resposta ela é óbvia e direta, que é o fortalecimento. Ou seja, corredor sem fortalecimento vai sofrer com impacto alguma hora da sua vida de corredor, tá? Seja no início, como iniciante, ou quando o teu volume aumentar, esse impacto ele vai aumentar, né, pela exposição de quantidade de quilômetros e tempo que você está fazendo, e aí o teu corpo ele vai reclamar um pouquinho e até pode vir a desenvolver alguma lesão baseado no impacto. Então, se o teu corpo consegue absorver da maneira que você corre, consegue absorver todo o impacto, eu não preciso me preocupar com o impacto, já que o teu corpo já está conseguindo absorver da maneira ideal, tá bom? Independente se tu pisar com a ponta do pé, com o antepé, se você tem uma passada um pouquinho mais longa, um pouquinho mais curta, então isso vai interferir. Tem algumas características que vão interferir mais ou menos no impacto. Por exemplo, se você salta muito durante a corrida, ou seja, em vez de você correr um pouquinho mais curtinho, você corre saltando mais. Isso naturalmente vai aumentar o teu impacto e vai precisar com que você seja mais forte do que você precisaria se você simplesmente fizesse um ajuste dessa altura. Assim como também uma outra característica é pisar muito longe do seu centro de massa. O que significa? Pisar o seu pé, na hora que você tocar o pé no chão, está muito longe do seu corpo. Isso vai fazer com que aumente também o impacto e também você tem que ficar freando, acelerando. E isso para o teu pace também não é uma vantagem muito boa, tá bom? Essas são algumas características que eu estou levantando aqui para vocês para verem que a biomecânica ela não é simplesmente sair correndo com os braços um pouquinho mais rodado, o joelho cair um pouquinho para dentro e você pisar com o calcanhar, né? Pisar de retropé ou caminhar, correr um pouquinho mais sentado. Não é só visual, é como o corpo ele está conseguindo adaptar todos esses movimentos durante a corrida. É simples assim, tá? Não tão simples assim, né? Mas a lógica é simples assim. O corpo tem que dar conta de absorver as cargas independente do jeito que você corre. Tem alguns modos que vão facilitar um pouquinho mais e uns modos vão dificultar um pouquinho mais. Bom, eu falei tudo isso para dizer que o problema não é biomecânica. Tá, mas então aonde que está o problema? Se o problema não é o jeito que eu corro? Bom, uma das características que vai influenciar muito, que eu falei para vocês, é o fortalecimento, ou seja, a capacidade que o teu corpo tem de aguentar toda essa carga, todo esse exercício. E isso não é só para a corrida, tá? Se você for para os outros esportes, cada esporte vai ter a sua demanda e vai precisar de fortalecimento, tá? Então não adianta você fugir da corrida achando que por causa do fortalecimento, que se você for em algum outro esporte, você também vai precisar de fortalecimento, tá? Fortalecimento é a base de tudo, tá? E a fraqueza muscular, ela sim está relacionada com aumento do risco de lesão, porque o teu corpo não vai dar conta de absorver todas essas cargas, tá bom? Um outro fator que também é bem importante é a questão do treinamento, tá? Bom, o que isso significa? Significa que o quanto você corre influencia, quantidade de distâncias,
Quanto tempo que você tem de experiência também influencia um pouco, não tanto quanto as outras, mas influencia um pouquinho. E também, principalmente, o teu volume semanal. Aqui é um ponto também que, às vezes, o corredor não se atenta sobre isso e isso faz muita diferença. O que significa isso? Significa que quantos quilômetros você está fazendo na semana? Você faz 5 quilômetros? Você faz 10 quilômetros? Ou você faz 200 quilômetros? Isso vai fazer diferença, né? Quanto mais você expõe o seu corpo ao treino, mais você precisa descansar o seu corpo. Então, esse balanço entre eu conseguir botar carga, correr e descansar, isso faz muita diferença na hora de você desenvolver alguma dor, alguma lesão. Então, o volume semanal, junto com a fraqueza muscular e algumas pitadinhas de características no teu movimento, que é o que vão ser responsáveis para você desenvolver alguma dor ou ter algum desconforto ou até mesmo uma lesão, tá bom? Então não é só culpa da biomecânica e na verdade está bem longe de ser culpa da biomecânica da corrida, tá? Então, normalmente se você estiver sentindo alguma dor, algum desconforto, pare de olhar muito para o jeito que você corre e preste atenção nas outras características, como sono, descanso, fortalecimento, alimentação, hidratação e também o estresse, né? O estresse também influencia aqui também, tá? Olhem para essas outras coisas e deixe você correr da maneira que você deve. Faça o seguinte: em vez de você olhar para o jeito que você corre, que é a nossa assinatura biológica, o jeito que a gente corre é como se fosse nossa assinatura. É você estar correndo, olhando lá o amigo lá, 1 quilômetro de distância, lá 200, 300 metros, e você vê que é o seu amigo porque você está vendo o jeito que ele está correndo. Ele está correndo um pouquinho diferente, que é uma característica dele, tá? Então isso é normal, tá, gente? Isso não tem problema nenhum. Mas as outras características, elas têm que estar muito bem fundamentadas. Um treinamento com planilha, com uma assessoria esportiva, ou seja, uma orientação básica, alguma noção do que você está fazendo de treinamento vai influenciar muito, vai influenciar também o fortalecimento demais e o teu descanso, ou seja, dormir. Tá? Essas são as características que vão influenciar bastante e mais do que o jeito que você está correndo, tá? Não vai ser rodando um braço, caindo um joelhinho para dentro e pisando com o retropé que vai fazer você machucar. Porque se fosse assim, a maioria dos corredores profissionais estariam machucados, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem algum amigo que fica ali incomodando, que está correndo errado, que está correndo estranho, manda esse vídeo para ele dar uma olhada. E também, se você tem alguma dúvida sobre do que eu falei ou sobre algum relato de um jeito diferente que você corre, deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Não se esquece também de se inscrever no canal, a gente está quase chegando aos 1000 inscritos. Então, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo aqui ao canal da ProElite, tá bom? Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e até mais, gente. Bons treinos!